Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Marcel Orovitz. Olá, caro guaibeiro! Estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Nosso programa tem oferecimento de Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account, com taxa única. Converta e fique com mais. O Guaíba Correio Rural tem Jorge Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, Cleiton Lopes nas gravações e edições também. Coordenação de Central, Guilherme Silveira. Gerência de Jornalismo, Rafael Sequim. Direção geral de Claudinei Girotti. E apresentação comigo, Marcel Orovitz. Lembrando que este programa pertence a Sandro Fávero, que está curtindo suas merecidas férias e logo mais estará com a gente. Mas por enquanto, bom descanso, Sandro. Aguardamos você aqui. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banri Global Account, taxa única, cotação comercial e multimoedas. Converta reais e fique com mais saldo. Abra conta no app. O agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. Pessoal, agora a gente conversa com o historiador da UFPEL, Teófilo Mota. Teófilo, fala um pouco pra gente a história, como surgiu a agricultura no Brasil e no Rio Grande do Sul. O início da agricultura, Marcelo, as características do Brasil, ele é um país extrativista, né? A forma como se deu a colonização do Brasil sempre foi buscar as riquezas naturais, por assim dizer, né? Aquelas commodities que foi a busca por minério, especificamente o ouro. Claro que isso aí foi um pouco mais demorado, esse processo, que foi mais efetivo com os bandeirantes, né? Paulistas indo em direção a expandindo o território brasileiro e delimitando o território brasileiro que a gente conhece ele como hoje, né? Hoje não, mas o mais próximo que a gente tem. Mas a produção se convenciona dizer que foi através da exploração da cana de açúcar, né? Principalmente por parte dos holandeses em Pernambuco e algumas regiões ali, algumas capitanias do que hoje a gente chama de Nordeste. Isso é uma forma assim bem básica e talvez não seja a mais precisa, mas essa é meio a mais padrão que se fala na história, né? No meio da história, o que a gente aprende ali nos currículos ali da educação básica. Agora, dizer que essa é a primeira atividade por parte dos colonizadores, talvez seja que tenha uma metodologia de produção, entendeu? Algo mais pensado. Tu tem não digo uma estratégia, né? Mas tu tem processos pensando na agricultura e o que tu quer. Por causa que, a gente... pré-colonização, antes da colonização aí com os povos originários, né? A gente pode dizer que são pouco... A atividade agrícola, ela é muito... Não é o que define os índios, porque eram povos coletores, caçadores, né? Claro que tu tinha alguma coisa ali de plantação ali, de colheita, essa atividade de agricultura com mandioca, basicamente, um pouco, né, trigo não, mas a base é mandioca, né? Por causa que os povos originários aqui do Brasil, eles eram nômades, né? Eles ficavam até razoavelmente em alguma faixa de território. E a gente cita aqui até no Rio Grande do Sul os povos, os nossos... O pessoal acha pejorativo chamar de índio, né? Bom, enfim, tem todo um debate. Mas vamos definir povos originários por uma questão mais correta, talvez assim, por dizer.
a gente pega a dinâmica de exploração ou de agricultura aqui, é muito mais através da colheita. Daí a gente vai ver os povos aqui, os povos originários aqui do Rio Grande do Sul, que era mais charrua, minuano e guarani. Normalmente eles se estabeleciam em alguns lugares, mas eles circulavam muito, né? Saíam de uma região, aproveitava de tudo que se tinha daquela região, né? Tudo que podia se colher, e quando não tinha mais o que colher, migrava para outros lugares do Rio Grande do Sul. Então, a gente falar de uma história, a gente tem que definir. Qual história a gente está falando? Dos povos originários ou daquilo que definiu chamar Brasil, que foi essa mistura dos colonizadores portugueses, através da miscigenação com primeiro com os povos originários e depois com a vinda dos escravos, a mistura que teve com os povos negros, né? Mas eu acho que a gente pode definir basicamente que a principal atividade é cana-de-açúcar, assim, o início de uma agricultura programada, né, por assim dizer, de agricultura. Entendi, mas então na parte dos povos originários daquele começo, não podemos definir como agricultura exatamente, é isso? Daí a gente tem que ver tecnicamente o que é agricultura, né? Tu viver da agricultura, por causa que os povos originários não têm essa mentalidade capitalista mais europeia, né? De viver ou enriquecer através de uma atividade profissional, né? Não, os povos originários simplesmente plantavam, e sim, plantavam algumas coisas, né? Principalmente a mandioca, né? Aqui o aipim, pra gente aqui do Rio Grande do Sul, mas eles era só para subsistência. Tu não tinha uma plantação em massa para que tu ficava fixamente num ambiente ad eterno, não é a palavra certa ali, mas desenvolvendo aquela atividade com o objetivo de enriquecer ou criar patrimônio, né? Ou ser uma forma de existência até para te ter acumular bens e trocar com outros povos, né? Para te estabelecer fixamente naquela terra. Não, era uma atividade de subsistência. Tu planta ou principalmente tu colhe para sobreviver, né? Para ter o que comer, e a partir daquilo tu vai para outras regiões. Não sei se sabe, né, Marcelo? Ou se o público sabe também. Aqui no Brasil já foi encontrado fósseis de bicho preguiça gigante, que da cabeça dele até a ponta da cauda, aproximadamente eles tinham uma média, assim, né? Ou tinham uma altura de 6 metros de altura, né? E especula-se que eles foram extintos por causa da atividade dos povos originários, que eram um método, né, de plantar que se tinha é tu queimar determinadas regiões, que é mais fácil de tu, não digo roçar, né, mas de tu ter um solo que dê para te plantar. A gente não pode também, tem que deixar claro para o público, que não tinha machado, não se tinha... Eles não... questão de machado, outros materiais mais trabalhados de ferramentas foram chegar no Brasil com contato com os colonos portugueses, né? Não se tinha essa tecnologia, por assim dizer, esses materiais antes do português, então o jeito mais fácil de tu preparar a terra era através de incêndio. Como é que funcionava isso? Como assim através de incêndio, né? A gente tem que explicar para o ouvinte, até para mim mesmo. Quero entender como se preparava a terra sem essas máquinas, naturalmente, e com essas queimadas. Basicamente, e obviamente, não tinha máquina de cortar grama, né? Sei lá, a gente está falando isso ali do período antes de 1500, né? E tudo que tiver antes. Para cortar uma árvore era algo trabalhoso, porque não tinha ferramentários tão bem produzidos que nem haviam na Europa, né? Não tinha um machado aqui na América do Sul, ou no que viria a ser o Brasil, né? Não se tinha machado ou outras ferramentas para te exercer um trabalho melhor aqui por parte de criação dos povos originários, né? Eram ferramentas rudimentares. Especula-se que para derrubar uma árvore tu demorava uns 2 dias, né? Porque era através de empurrar normalmente. Porque os índios não iam usar uma batuna, né? Que era uma arma que eles usavam, que era feita à base de madeira, para derrubar uma árvore. Então tu não tinha um ferramental
tão bem preparado. Então, se tu tinha uma várzea, até um solo de várzea, a grama era alta, né? Não é apropriada para plantar. Tu não tinha um contato direto com o solo, né? Não tinha a terra direito. Tu tinha que, de certa forma, preparar a terra, que nem se prepara hoje, né? Questões da fazenda, claro, com um maquinário muito melhor, muito mais tecnológico, para poder arar e fazer o preparo. Então, um dos métodos era tu tocar fogo em algumas regiões, sim, incendiar mesmo, para abaixar tudo que fosse de... Normalmente mato, tá? Especula se alguma coisa de árvore também era queimado, mas normalmente era mato, que até depois de morto ali, até o próprio solo absorvia, e quando tinha contato com o solo, tu trabalhava alguns produtos, né? Algumas culturas que já tinha de plantação por parte dos povos originários. Entendi. Então, ainda nos povos originários, tá? A mandioca foi o primeiro, não dá para chamar de produto também, né? Mas, digamos assim, talvez a plantação da época ali era mandioca, é isso? Por que será, hein? Eu digo mandioca porque é o mais forte, tá? Porque foi o que melhor os povos originários conseguiram domesticar, né? E também da mandioca, tu tirava outros, conseguia, até aqui no situação do Brasil pré-colonial, né? Que agora, usando um pouco da história também, né? Falando um pouco de história, o Brasil que a gente conhece hoje é uma criação da família imperial. Antes isso daqui eram colônias, eram as capitanias hereditárias e o objetivo era extração, né? Então, esses povos, e antes não se tinha um Brasil unificado aqui, tu tinha vários tribos que não necessariamente se davam muito bem. A gente pode relembrar, quem quiser pesquisar também, as guerras guaraníticas, que é uma realidade que os portugueses tiveram quando chegaram aqui, que eram tribos diferentes que tinham conflitos e de duração longa, né? Então até tu tinha alguma separação, e não necessariamente todo mundo tinha o mesmo idioma. A história se convencionou, né? Para ter algum método de estudo, tu tem os 4 grandes troncos linguísticos, que daí é o Guarani, o Tupi, o Gé, e o quarto agora não me vem de cabeça, mas era a forma de tu se separava pelo idioma, né? Porque tribos eram inúmeras que se tinha. E fora que também, tipo, a gente aqui no Rio Grande do Sul tem uma característica de tribos, né? De povos que não eram comuns no resto do Brasil, que era o caso aqui dos charruas, aí, que habitavam na região de Porto Alegre, né? E assim vamos encaminhando o encerramento do primeiro bloco do Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account com taxa única. Converta e fique com mais. Voltaremos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account com taxa única. Converta e fique com mais. Que faz o agro até hoje, né, cada vez mais se firmar, melhor dizendo, como o carro-chefe do nosso estado. Isso é uma história que às vezes não é bonita, né, Marcel? Porque o Rio Grande do Sul começa a se desenvolver mais com o agronegócio. Isso daqui esse estado ele sempre foi um pouco relegado em detrimento aos outros aqui, quando era província aqui para o nosso império, né? A nossa província de São Pedro. Por isso que também esse sentimento ajudou a culminar até na Revolução Farroupilha, né? Pois teve a questão muitos aqui que a gente chama de gaúchos, eles participaram do processo de independência do outra província que era do Brasil e que se perdeu, que foi o Uruguai. Então, aqui é um povo mais, podemos dizer que aqui no Rio Grande do Sul, em relação aos outros estados, um pouco mais aventureiro, né? Que o Brasil é essa união de vários estados com muitas características diferentes entre elas
A gente tem estados que a gente cita ali, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, que é um do lado do outro, mas são contextos totalmente diferentes, com mentalidades diferentes, com estilos de vida diferentes, né? E eu esqueci a pergunta. Por que o agro é tão forte, cada vez mais se firma, né, como o nosso carro-chefe do Rio Grande do Sul? Então se dá por causa que é um processo, né? Que a primeira atividade que conseguiu se profissionalizar aqui no Rio Grande do Sul foi primeiro, a pecuária, lá no setor sul do estado, e a gente cita o mais forte, claro, toda a cultura das charqueadas lá em Pelotas, né? Foi o primeiro grande carro-chefe, e aqui o pessoal conseguiu desenvolver alguma atividade comercial. Primeiramente foi o agronegócio, e daí eu cito alguma coisa, não sei se já reparou, mas a diferença do litoral para o interior. E daí o interior a gente pode citar tudo que vem ali depois daquela linha que começa em Guaíba até no norte do estado, para a esquerda, né, em direção à Argentina e Uruguai. No litoral, a gente tem uma colonização que ficou mais litorânea, foram os portugueses. A gente vê muito mais uma atividade comercial que não produz, ela só faz comércio, em detrimento de uma área que produzia, também fazia comércio, mas o foco era a produção dessas commodities, que era o agronegócio. Então foi a primeira atividade que o pessoal conseguiu desenvolver, entender como usar o solo e fazer. E claro, depois também a gente tem um polo industrial muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Mas, em consequência, a indústria como um todo no mundo vai ter um grande desenvolvimento com a Revolução Industrial. Então, chega um pouco depois aqui, também no Rio Grande do Sul, muito por causa do investimento britânico, alemão e italiano que teve aqui na região. Mas eu acho que hoje é esse grande vetor econômico, aquilo que no passado era uma forma de buscar sobrevivência, e depois que conseguiram o suficiente para sobreviver, né, para subsistir, acabou virando uma atividade comercial, uma atividade financeira, e por causa disso o Rio Grande do Sul é o que é. A gente também não pode deixar de lado, só que isso aí tem que ter um tempo mais dedicado para falar do grande lobby do agronegócio, que não tem só no Rio Grande do Sul, tem no Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul também o pessoal do agronegócio, eles conseguem escolher candidatos de determinadas cidades, não é distrital o voto aqui no Rio Grande do Sul, Marcelo, mas consegue entender que tem determinados locais que tem o seu candidato, tipo Gravataí. A gente não tem tem um deputado estadual que é o Dimas, mas a gente não tem essa mentalidade de votar alguém que vai representar a minha região. Isso é diferente em Santa Rosa, ou outras regiões, Bagé, que a gente sabe que a gente tem o pessoal aqui do Rio Grande do Sul que é ativo na bancada do agro, o Afonso Ram, o Alceu Moreira, e entre outros, que eles representam regiões que se comunicam, que conseguem ter um determinado tipo de comunicação entre definir os seus candidatos, que vão lá muito mais também, claro, que eles vão evocar um espírito de trazer algum resultado para a população, mas eles têm um trabalho muito defetivo para favorecer os interesses do agronegócio. E eu não estou querendo dizer que se eles estão dizendo que eles são bonzinhos ou vilões, mas eles dão retorno para uma parte que ajuda fortemente eles a se eleger. E como é que funciona a parte da própria cultura do gaúcho, né? Como a nossa cultura, agora expandindo um pouco o nosso papo, foi influenciada por essa questão do agro? Como a cultura do gaúcho se moldou a partir disso? A cultura do gaúcho, ele é uma construção que vem do agronegócio, né? O gaúcho, ele é esse ser aqui do Rio Grande do Sul, que o gaúcho, ele é a mistura do espírito do índio com um pouco dessa mistura portuguesa, muito mais indígena, que é esse ser que não reconhece, na época, né, que não reconhece cercas, que todo esse território lhe pertence, por consequência, tudo que está em cima. O gaúcho é esse ser do espírito livre, que não se preocupa tanto
catedraticamente com uma parte do território que lhe pertence, tá? E claro que isso mudou durante o tempo, mas o gaúcho, que também tem essa cultura no Uruguai, o gauché, que se eu não me engano significa homem, ou é uma figura masculina, por isso que também tem outro ser, outra figura histórica que se apropriou desse termo, o Che Guevara, né? Que é um termo para citar esse homem dessa terra. Então, a construção do gaúcho é desse homem de espírito livre, que tudo que está, a terra é um presente, Deus o concedeu, então não há donos específicos. E por isso que o gaúcho, com o tempo, tem problema com os latifundiários aqui do Rio Grande do Sul e vai se transformando com o tempo. Mas o gaúcho, quando se estabelece esse termo, ele é uma construção desse espírito livre, desse ser de espírito livre, mas que começa a trabalhar nas fazendas e tem essa identidade com a vida rural, com a vida do campo. É o nosso cowboy, né? Só que com as nossas especificidades. E ele se modifica um pouco depois do gaúcho ali com a Revolução Farroupilha, porque depois que o Rio Grande do Sul ficou cercado com os latifúndios, a figura do gaúcho perdeu muita força, né? Porque antes eles eram considerados até ladrões, né? Eram considerados gente que vivia de roubar animais dos outros, só que na formação dele não estava roubando, ele estava simplesmente adquirindo aquilo que a terra lhe providenciara. E com a Revolução Farroupilha, esse espírito de liberdade sobre o território, ele volta. Claro que isso daí foi uma ideia que os líderes, principalmente os latifundiários, passaram para o pessoal que trabalhava no campo, né? Evocava esse espírito que tinha adormecido um pouco e voltou à tona com a Revolução Farroupilha. Mas é que nem eu falei, basicamente como é o agronegócio, a agricultura, essa atividade de viver da terra, que desenvolveu o ser do gaúcho, né? Essa figura do gaúcho. Tem uma coisa que que não é presente no resto do Brasil, né? Principalmente do Paraná até aqui embaixo, que é o frio. O Rio Grande do Sul ele demora para ter para se ter essa formação nacional, ele é muito mais tardia, né? Não dá para se esquecer que no primeiro tratado de Tordesilhas, aqui o que nós hoje chamamos de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele era para ter sido território dos espanhóis, como realmente foram por um período de tempo, até o acordo que se levou a um acordo futuro entre Espanha e Portugal, que nós ficamos na região do Brasil, lá de Algarve, né, da terra da Santa Cruz, o Brasil. É muito mais tardio. E aqui o frio acaba atrapalhando algumas culturas, até as presentes hoje, tá? A uva tem um número limitado de safras aqui no Rio Grande do Sul por causa do frio. A uva não se desenvolve no frio. Diferente de que, eu não sei se tu sabe, né? Tem muitas famílias aqui do Rio Grande do Sul que expandiram para próximo das regiões do Rio São Francisco, porque o calor é que dá a acidez e também o sabor mais doce para a uva, né? Então aqui tem algumas limitações do frio que algumas culturas que existiam fora do Rio Grande do Sul não tem aqui. Aqui a gente não vai ver açaí. Só que a gente tem algumas peculiaridades que tem aqui na região sul que não tem no resto do Brasil com tanto normalidade. Daí eu cito o exemplo do butiá, que é algo muito próprio aqui do Rio Grande do Sul, mas a gente não tem jambu, que é algo mais pro norte e nordeste do Brasil, né? Então tem algumas especificidades, sim, muito por causa de algumas alimentos, né? Alguma agricultura que conseguiu se adaptar melhor às regiões mais frias aqui da América do Sul. E no caso do Rio Grande do Sul, como é que funciona essa questão com a influência posterior da imigração alemã, da imigração italiana?
Aqui a gente não sabe, tá? Que aqui, antes da agricultura, talvez a nossa principal atividade mais forte no setor sul foi o gado, né? Questão das charqueadas lá em Rio Grande, Pelotas, ou até no município de Charqueadas, né? Talvez seja o grande, claro, voltado à pecuária, mas dentro desse grande ramo que é a agricultura, a pecuária ela é mais presente. E depois, claro, se desenvolve aqui a soja, o arroz, por causa que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muitas regiões que são mais alagadas, então facilita o plantio de arroz. A gente não pode esquecer, e a gente até se lembrou agora na enchente, que é o Dourado do Sul, com todo respeito àquela cidade, mas tem regiões ali que são grandes banhados, né? E que facilitou o desenvolvimento. E são coisas dinâmicas, sabe, Marcelo? Porque, tipo, aqui na minha região, Gravataí e Cachoeirinha, que na época do forte deles era tudo Gravataí, tinha uma grande produção de laticínios. Não sei se sabia disso, né? Não sabia. Não só do leite, mas da produção de iogurte, leite fermentado e outros derivados. Agora vai uma curiosidade que eu não sei se tu sabe, e o público da Guaíba também sabe. A família de um dos grandes produtores de laticínio aqui de Gravataí, que hoje perdeu essa característica, né, mas na época era muito forte, era a família do Danilo Pellizzoni, que foi jornalista da Folha da Tarde do Correio do Povo. Que maravilha, hein? Os pais deles tinham fábricas de laticínio, né, aqui em Gravataí, e o Danilo Pellizzoni, o pai dele, né, tinha essas fábricas. E eu acho legal, né, dizer isso, porque o Danilo Pellizzoni é uma figura histórica aqui de Gravataí, que também foi jornalista do Correio do Povo do Folha da Tarde e também teve um vínculo com o agronegócio, né, para ver como o mundo dá volta. É legal de ver, não sei se tiver oportunidade, né, ou o público que tiver interesse aqui também da minha região de Gravataí, tem todo um trabalho por parte do historiador aqui, eu não sei se eu posso citar... Cita. Carlos Albani, que hoje ele é o historiador responsável pelo patrimônio histórico aqui de Gravataí, né? Tem todo um trabalho sobre essa figura. Inclusive, né, Marcelo, eu fiz uma atividade baseada do Danilo, né? Foi um trabalho que eu fiz para a faculdade, que eu tive, graças a Deus, tive uma nota boa, né? Me ajudou muito a passar na cadeira. E assim vamos encaminhando o encerramento do nosso Guaíba Correio Rural de hoje. Oferecimento Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account com taxa única. Converta, fique com mais. Um forte abraço e até amanhã. Você ouviu Guaíba Correio Rural.